Pai do Senhor Elvis, Deus abençoe. Amém. Já temos aí 4 irmãos. Ei, Fabiano, Jussara, Deus abençoe vocês. Pai do Senhor, Luciana, Pai do Senhor, Liu. Pai do Senhor, John. Amém. Que bom que você está aí. Irmãos, vamos compartilhando, né? Hoje nós vamos ainda falar de família. Hoje seria o pastor Ricardo, mas... Grande abraço, Ivan. Amém. Para mim também é um prazer tê-lo aqui junto conosco aqui nessas meditações aí que a gente faz. Uma honra grande. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre crise de meia-idade. Eu não sei que idade você está, né? E também não sei o que você acha que é a crise de meia-idade. Então, se você não sabe, fica aí. Se você sabe, fica também, né? A gente vai falar um pouquinho dessa crise aí que quem não passou vai passar, né? E Pai do Senhor, Michele, Miriellen, Andréia, boa noite. Então vamos compartilhando, irmãos, com os nossos amigos aí, aqueles que você gostaria que eu visse. Vamos falar sobre crise de meia-idade. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. A gente vai falar daqui a pouquinho do personagem, né, que passou por essa crise. Deixa eu ver a hora aqui. 20 horas e 1 minuto. Vamos esperar aqui mais 2 minutinhos para a gente orar e começar a falar desse assunto muito importante. Boa noite, Rubens, Pai do Senhor, família toda. Vamos compartilhando, irmãos. Para quem chegou agora, nós vamos falar hoje sobre crise de meia-idade, né? Que idade que dá essa crise, pastor? Vamos falar daqui a pouco, né? Mais 1 minuto aí, a gente vai orar e começar a falar sobre isso aí. Pai do Senhor, pastor Éder. Então, irmãos, vamos compartilhando para a gente ter os nossos amigos aí, aqueles que a gente tem interesse que ouça essa palavra, né? E voltando, repetindo, né? Antes da gente orar, já vamos orar. Vamos falar hoje sobre a crise da meia-idade, né? Já vou revelar para vocês o personagem bíblico que nós vamos usar. Talvez você vai ouvir o tema assim: crise da meia-idade, o que é isso? Né? Quem que tem na Bíblia? Vamos ler agora mesmo, né? Só vamos orar e vamos começar a falar desse tema bastante interessante, irmão. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar então? Paizinho, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem guardado as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, para que esse estudo o Senhor venha trazer bênção para nós, ó Deus, que ele seja uma palavra, Senhor, que traga conforto, que traga edificação aos teus filhos, ó Pai, e queremos pedir, Senhor, tua bênção sobre cada família desde já. Ó Deus, oramos, Senhor, pelos enfermos, onde quer que eles estejam, nos hospitais, nas casas. Oramos, Senhor, por cada crente, cada família, cada pastor, as famílias dos pastores, que a tua bênção seja sobre cada um e que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a gente vai ler um texto que está no Salmo 102. Você já vai descobrir aí o nosso personagem, né, para falar desse tema aí, crise de meia-idade. Salmo 102, versículo de 3 a 7. Diz assim o texto: porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a era, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, sou como um passarinho solitário
nos telhados, né? Salmo 102, versículo de 3 a 7, muito provavelmente escrito pelo rei Davi, né? Que vai ser o nosso personagem aqui para falar desse tema, como eu falei, importante, quando a gente vai falar a respeito da crise da meia-idade. E eu quero começar, né, irmãos, a gente falar aqui mais propriamente do assunto, falar que houve um tempo, né, que nas igrejas, nas igrejas, a gente não levava em consideração as doenças hormonais, né? E é uma coisa que era um erro, né, cometido pelas igrejas no passado, não levar em conta aí. Hoje a gente, quando fala do universo feminino, a gente fala da menopausa, e hoje a gente vai falar bastante da andropausa. Você que nunca ouviu falar, né? Andropausa é também a questão hormonal, né, que afeta os homens, né? Menopausa as mulheres, andropausa os homens. Andro vem de homem, né, masculino. A gente falou isso bastante aqui quando a gente falou sobre sexualidade. A gente não vai falar de sexualidade hoje, eu vou falar da crise da meia-idade, mas é importante deixar claro que quando a gente vai analisar o homem, né, nós que somos pastores, líderes, você precisa olhar, né, físico, espiritual, né, e o emocional, a alma, né, os sentimentos. A alma é a sede do querer, da vontade, das emoções, e ela precisa ser entendida, compreendida e ministrada, né? Às vezes a gente atribui coisas que são emocionais a coisas espirituais e vice-versa, e aí a gente não tem resultado e muitas vezes até magoa, né, e machuca as pessoas por causa disso, por essa falta de discernimento, né? A gente precisa discernir doenças psicológicas. No passado, um epilético, ou alguém com síndrome de Down, ou autista, ou esquizofrênico, né? Todas essas coisas, elas não eram levadas em consideração dentro da igreja, né? A gente espiritualizava tudo, né? Estou falando de algumas doenças, mas são várias, né, doenças emocionais aí, e a gente precisa compreender essas coisas, né, quando a gente vai tratar. Senão você fica expulsando demônio, fazendo oração, jejum, né, quando às vezes a pessoa tem uma queda de hormônio, o que ela precisa é ir no endocrinologista, né, e tomar um remedinho. A Bíblia fala lá em vários lugares, houve ocasiões em que a receita, né, dos apóstolos, dos homens de Deus, foi azeite, né, foi o vinho. Então eles usavam também esse tipo de coisa. Paulo falou: Tiago, não toma só água, né? Toma vinho, passa azeite nas feridas. Então havia remédio também, né? E a gente não pode desprezar, né? No passado os alquimistas, os antigos farmacêuticos, né, foram queimados na fogueira como bruxo, né? Então a gente precisa compreender essas coisas, senão a gente faz bobagem, né? E muita gente lidar com isso na igreja, né? A gente vai falar agora propriamente da crise de meia-idade. Vou falar mais dos homens hoje, né? As irmãs aí me perdoem, mas vai ajudar vocês também, né? Mas não quero dizer que essa crise é só dos homens, né, de meia-idade. Também acontece com as mulheres. Hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito dos homens. Então, às vezes a gente ouve aquela história do casal perfeito da igreja, né? Fala do casal 20, o homem é 10, a mulher é 10 e tal. São exemplos, são isso e aquilo, e daqui a pouco aquele casamento, às vezes de muitos anos, desmorona, acaba, né? E a gente fica sem compreender. Muitas vezes, uma pessoa dessa, falando de homens, por causa de frustração, uma série de coisas, né, se apega à bebida ou ao jogo. Não estou falando que o pecado não existe, que o demônio não existe, por favor, né? Existe, tenta, né, mas ele usa de tudo, né? Ele é ardiloso, então ele olha a fraqueza da pessoa e usa aquilo ali. Então a pessoa às vezes está com a alma ruim, né? Não vai para a igreja direito, vai só no final de semana. Agora a gente tem a live aí, né? Todo dia, de manhã e de noite. A pessoa não se alimenta, não se enche, aí deixa a tristeza chegar, ou às vezes precisa até de um tratamento médico também, que a gente não descarta. E ela não faz, né, não cuida. A gente fala muitas vezes, o corpo é o templo do Espírito Santo. Aí você toma remédio para pressão, você vai no oftalmologista, você vai no dentista,
né? Mas aí quando a gente fala do cérebro, né? O cérebro não pode, porque o cérebro é uma coisa assim que é coisa de, sei lá, né? O pessoal acha que o cérebro não fica doente. E aí vai ver, né? Alzheimer, esquizofrenia, eu já falei aqui, outras coisas que vão acontecendo e a gente não trata. Então também precisa tratar, né, irmão? Psicólogo ou psicanalista e até o psiquiatra não é médico de maluco não, tá? É médico de quem quer ficar bom. Então presta atenção. Então às vezes a pessoa com depressão e tal, com a tristeza, e a gente está vivendo um tempo terrível para isso, né, irmãos? Essa pandemia, esse isolamento social aí, nós somos o homem é um ser sociável, né? Nós gostamos de viver em sociedade, as pessoas saudáveis, é claro, né? A gente gosta de viver em sociedade e faz falta, né? Esse tipo de situação que nós estamos passando agora. Muita gente está passando por depressão, por crise de ansiedade, síndrome do pânico, um monte de coisas, e a gente tem que ter carinho, né? Cuidado, né? Não só orar, mas também tomar outras providências. Então às vezes você vai olhando esse tipo de caso, né? Pessoas que estavam bem, que se perderam, e muitas, você vai achar muitos casais assim, falando de casais, mas, né, isso afeta a família, mas afeta também o viúvo, né, ou o descasado, às vezes até mais, né, por causa da situação que ele já vive. Então, na meia-idade, o homem entra num processo de alteração biológica, psicológica e social, né? Não só as mulheres, como eu falei aqui, mulher menopausa, homem andropausa. Sua autoimagem fica negativa, né? Aqui fala assim, ó, ele fica insatisfeito com tudo, com a profissão, com o trabalho, com a família, com a igreja e até com Deus. Até com Deus, né? É sério. A essa altura a sociedade o despreza, né? Basta lembrar aqui que na maioria das ofertas de emprego vem acompanhada a expressão idade até 35 anos. Isso está mudando um pouco, mas não tanto, né? Os filhos já estão na adolescência ou jovens, né? E julgam que o pai está ultrapassado. E você vai descobrir, né, que a maioria dessas pessoas estão ali na faixa. Ah, pastor, qual é a faixa? Né? Isso aqui é pesquisa. Entre 35 e 45 anos. Já começa no 35 até o 45, dependendo muito do temperamento, né, de cada um. Essa crise emocional pode ser mais profunda, né, e causar mudanças de comportamento. A pessoa começa a ficar diferente, né? Aqui, ó. Em alguns que estão na dificuldade de conciliar suas fantasias com a realidade. Que tipo que isso quer dizer, né? Não conseguiram realizar seus grandes sonhos, grandes projetos. Tem gente que põe idade, né, para o projeto, né? Vou casar até tantos anos, vou formar até tanto, ou vou comprar uma casa até tanto, vou ser empresário até tanto. E às vezes aquilo não chega, né, na hora como ele desejava, aquele sonho é frustrado, e isso gera uma depressão, né, uma tristeza emocional que mexe com uma série de coisas. E quando se mexe o hormônio também, né, quando você pega o hormônio da felicidade, serotonina, endorfina, né, eles quando a falta desse hormônio no corpo produz mudança, né, produz comportamento diferente. Às vezes você está lá, né, expulsando demônio e não sai, né, porque ele precisa fazer uma reposição de hormônio. E outras causas são os fracassos do passado, né? Tem gente que fica remoendo as coisas que já foram, né? Aquilo que passou, e que às vezes você não tem lá, né, como refazer determinadas coisas, ou os temores do futuro, né? Agora tem gente com temor de várias coisas, né? Gente com medo da doença, gente com medo de finanças, né? Vários tipos de coisas. As pessoas começam a ficar estressadas dentro de casa. Você vê isso na internet, né? Como é que as pessoas estão se agredindo, né? Se machucando, se ofendendo, fazendo um monte de coisa. E às vezes você não sabe o estado emocional. É importante que a gente que é cristão, né, irmãos, tenha muito carinho com as pessoas quando for tratar, né? A gente não pode. Eu sei que o outro está nervoso, mas você que tem um pouquinho de maturidade, consciência, viu o outro nervoso, né? Deu uma patada, como a gente fala, fez uma grosseria, uma estupidez, releva, né? Respira fundo, bebe uma água e tenta não pagar o mal com o mal, que a Bíblia ensina, né? É prudente. Jesus nos ensinou coisas sábias. Você não sabe o que o outro está passando, né?
vezes precisa de uma palavra de conforto, né? Está com medo também, está com pânico. Eu tenho falado muito isso aqui, né? Aqueles que precisam trabalhar estão com medo de trabalhar, e aqueles que podem ficar em casa estão com medo de ficar doente. Então está todo mundo com medo. E aí você tem que ter esse tato, né? Essa humanidade, essa empatia, entender um, entender o outro, entender todos, né? Esse é o papel do cristão. Então tem muitos que param aqui nos fracassos, né? Do passado, no medo do futuro. Outros entram em crise por causa das pressões que sofrem, né? Na meia-idade, o homem está vivendo o período de maior pressão da sua vida. É a idade que você faz geralmente, né, uma avaliação do todo. Você faz uma avaliação de de todos os anos que já foram, né? É igual o cara da bacia de jabuticaba. Vocês já ouviram essa história, né? A bacia está cheia, você chupa a jabuticaba assim, meio displicente. Agora quando vai acabando, não tem? Quando vai acabando a fruta, a idade é assim também, né? Você está assim, eu tô com 20, 19, né? Tá tudo tranquilo aí, 30, 40, 50, vai chegando, né? Vai chegando mais perto. E aí você começa a fazer uma reflexão, uma avaliação de tudo que já foi, né? E aí essa idade que há a maior pressão na cabeça do ser humano, aqui no caso a gente falando dos homens também, né? Pressão no trabalho, onde ele é mais cobrado e corre o risco de ser descartado, né? Porque você, quando está jovem, produtivo, você tem um valor, né? Vai ficando mais velho e aí dependendo do tipo de trabalho, principalmente, aquele valor diminui e isso gera ansiedade, gera medo, né? Gera uma série de coisas. Pressão da família, que exige mais tempo, mais dedicação e mais dinheiro. As crianças vão crescendo, né, e vão gastando mais. Uma coisa é alimentar o bebezinho, né? Mas pastor, tem fralda, tem não sei o que, deixa ele virar adolescente para você ver, né? E aí eles vão gastando mais, você tem um investimento, educação, e não sei o que, e tudo isso vai, né, fazendo com que essa pressão seja cada vez maior, né? Insatisfações, aborrecimentos, né, com a profissão, com o trabalho, com o emprego. Quando você é jovem, você é meio doido, né? Você aborreceu no emprego, você grita, pede demissão, vai embora. Quando você é mais velho, ou quando você é casado, quando você tem filho, você tem que levar tudo em conta, né? E às vezes tem que engolir vários sapos. Lá no trabalho a pressão também aumenta, né? Com o lugar onde mora, às vezes quer mudar, né? Com a esposa, com os filhos, esses problemas vão se tornando e se somando e estouram ali na meia-idade. Então esses são os motivos, né, que levam a isso. E agora a gente quer falar um pouco a respeito dos perigos. O que isso pode causar, né, para uma pessoa e para uma família, porque você está falando de um chefe de família. Então aquilo que acontece com ele, né, vai resvalar em todo mundo, na família inteira, né? Às vezes a pressão, tem aquelas vezes que o pai chega do trabalho estressado, quer acalmar ele, não acalma nunca. No outro dia está estressado de novo, né? Eu fui viajante há alguns anos da minha vida, trabalhei com a Bosch, multinacional, e eu lembro de viajante que era o seguinte: segunda a sexta o cara estava na estrada, e sábado e domingo ele estava em casa, ele queria ir para a rua, porque estava acostumado a estar na estrada, né? Então às vezes o problema da rotina da casa deixava ele nervoso, né? Porque estava tão acostumado a estar longe daquilo, ou entregar aquilo para a esposa, né? Aquelas tarefas, que aquilo irritava, ele preferia estar na estrada, né? Então acontece isso. A crise de meia-idade pode ser curta, média ou longa. A duração dependerá do modo como o homem enfrenta essa crise. Se ele receber a ajuda necessária e agir de modo correto, a crise poderá passar em poucos meses, mas se ele agir de modo incorreto, a crise pode prolongar por 15 ou 20 anos. Pode durar bastante tempo, né? Pode durar bastante tempo. Muitos abandonam a carreira profissional, tem uns que jogam tudo para cima, né? Aquilo que demorou anos, às vezes décadas para construir, joga fora muito rápido, porque dá um parafuso, né? Tira um parafuso, aliás, da cabeça, a pressão fica grande e a pessoa quer se livrar de tudo, né? E o trabalho às vezes fica insuportável para aquela pessoa. Deixa o emprego, né, conseguido com muita dificuldade, desentende com a esposa, com o filho, né, tornam-se solitários.
alguns partem para o alcoolismo ou para imoralidade, né? A gente já falou aqui de sexualidade, então alguns partem para pornografia, né? Parte para outro tipo de coisa, né? Porque ele está buscando serotonina, está buscando endorfina da maneira errada, né? Isso aí pode ser buscado de vários lugares, mas essa pessoa, ela não está no momento de ser julgada, né? Está no momento de ser ajudada, compreendida, né? É preciso dar a mão estendida. Às vezes não adianta só você apontar o pecado. Isso é pecado. Aí tá, e o camarada, né, tá precisando de um, como é que por onde que eu vou? E aí você precisa ter um caminho, né? Apontar Jesus, amém, ótimo, é claro, Jesus é tudo, mas há maneiras, né? Senão Paulo não mandava o Timóteo tomar o vinho, o Antigo Testamento não mandava passar o azeite, né? Jesus não preparava Pedro psicologicamente para a traição que ele ia cometer, né? Então também tem que se ter esse cuidado, tem que se apontar caminhos também. Por isso que é muito importante conhecer a alma humana, né? É um estudo permanente que todo líder, né, todo aquele que ministra alguém deve buscar, né? Conhecer esses conflitos da nossa alma. Então o camarada começa a desentender com o filho, com a esposa, fica solitário e parte para esse tipo de coisa, alcoolismo, imoralidade, né? Depois que passa a crise, porque ela tem um tempo, né, que o hormônio está agindo ou deixando de agir, depois que passa, ele se arrepende muitas vezes, tenta reaver o que ele perdeu e alguns não conseguem, né? O que gera uma nova crise, aí é a crise da culpa, né? De tudo aquilo que ele jogou fora, que ele perdeu. Alguns se separam nessa hora aqui e depois se arrepende. Já vi muito caso assim, né? A pessoa se separa, não, é isso, e está na crise, e aí casa de novo, arruma outro par e depois se arrepende do que fez, porque não teve aquela mão estendida, aquele conselho naquela hora ali para poder segurar a onda, né? O homem na crise da meia-idade sente-se como um menino perdido. Já vi muitos, né? Já vi muitos homens mais velhos do que eu, né, olhar e falar, pastor, eu tenho você como pai. E eu falo, meu Deus, essa pessoa tem idade para ser meu pai, né? E a gente passa por isso, ninguém está, vamos dizer assim, intocável nisso, não. Todos nós passamos por isso, como aqui no nosso estudo fala, às vezes uns mais intensamente, outros menos intensamente, né? Então se sente como menino, olha para tudo quanto é direção e julga, né, que o seu pai está lá, mas o pai não está, né? Porque a gente é assim, né? A criança vai lá, pega na barra da saia da mãe, a mãe olha para o marido, né, a esposa no caso, e quer uma atitude, quer uma decisão, quer que ele tome alguma atitude, e às vezes ele está perdido. Ele está perdido, às vezes não tem aonde achar o socorro, né? Não tem onde achar a direção, até porque a gente vive um país complicado, um país de muitas mães heroínas que criaram seus filhos sem pai, e aí esses filhos sem pai não tiveram uma referência para aprender como ser pai, como ser marido. Isso é papel da igreja, né? Papel da igreja. A igreja na sua comunidade, né, a comunidade terapêutica, vou te chamar assim, ela tem essa função de ensinar, né, também de educar, de mostrar, de fazer por onde que a gente segue, porque muitos, né, no nosso país cresceram sem essa referência. Então muitos se sentem assim, né, um beco sem saída. Davi foi um homem que enfrentou uma crise bem intensa de meia-idade. Esse texto que a gente leu na abertura é do rei Davi, né, e aqui no nosso estudo tem mais um texto de Davi, que é Salmo 31, 9 e 10, que diz assim, ó: me sinto atribulado de tristeza, os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo gasta-se, e a minha vida na tristeza, os meus anos são gemidos. Salmo 31, verso 9 e 10. Já Davi estava numa depressão fortíssima, né? E nessa faixa de idade aí que a gente está falando, né? Então disse eu, ó, quem me dera asas como a da pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia a pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Salmo 55, versos 6 e 8. Então Davi queria sumir, desaparecer, e essa é a sensação que muitos sentem, né, nessa idade, ainda mais por essa série de questões que eu falei, que emocionais
hormonais e pela fase da vida. Então a pessoa quer sumir, né? A autoimagem fica negativa. A autoimagem negativa é o sentimento de inferioridade, incapacidade e de falta de autoestima. Tem mais um salmo de Davi, 22, versos 6 e 7. Fala assim: mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, balançam a cabeça, né? Olhando para Davi. Talvez não era nem assim que todo mundo olhava para ele, mas era assim que ele sentia que as pessoas olhavam, porque dentro dele mesmo estava aquela reprovação, dentro dele mesmo, né, estava esse sentimento. Às vezes a gente está tão ruim por dentro, né, que por fora afeta tudo que envolve a gente. A gente acha que todo mundo está falando da gente, todo mundo está criticando a gente, né? Você vê a internet, né, o Facebook é uma grandeza isso. A pessoa põe lá, não, falou para mim, falou de mim, né? Então todos esses sentimentos na meia-idade são mais fortes: a depressão, a autoimagem negativa, a solidão, né? O homem na crise de meia-idade afasta-se dos amigos, ele vai ficando cada vez mais sozinho, dos familiares, torna-se profundamente solitário. Acha que a família não presta, amigo não presta, ninguém presta, vai ficando cada vez mais difícil, né? E isso pode levar a uma depressão profunda e até o desejo de suicídio. É sério, né? É uma coisa séria. Aqui, Salmo 25, versos 16 e 18. Volta-te para mim e tem compaixão, né? Davi está pedindo a Deus socorro, porque eu estou sozinho e aflito. Esse era como ele se sentia. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me as minhas angústias, considera as minhas aflições, o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. E aí podem acontecer as coisas mais terríveis, né? A gente falou aqui de álcool, né? De pornografia, e muitos enredam por esse caminho aqui que Davi se enredou, que é o quê? Da aventura amorosa, né? Um pastor que eu admiro muito, falecido há pouco tempo, né? Pastor Birajara Crespo, ele dizia o seguinte, que olhando a mecânica do divórcio, né? O camarada separa, ou a mulher, ou o homem, né? Separa. E aí depois que ele separa, ele vai para academia malhar, né? Para poder ficar bem. Aí ele, né? As mulheres aí fazem o cabelo, aí homens e mulheres trocam o guarda-roupa, né? Faz uma dieta, vai para academia, quem pode fazer uma plástica, isso e aquilo, né? Por quê? Para, vamos dizer assim, voltar para o mercado, né? Buscar um par novamente. E às vezes aquele camarada estava chato, né, enjoado, em crise, e aí ele vai ter que se relacionar com alguém de novo, ele vai tem que ficar simpático, né, porque se não fica complicado. Ele faz todo aquele investimento, né, para ter um novo relacionamento. E o pastor Bira dizia o seguinte: por que o cara não faz isso antes de se separar, né? Nem falando da questão física, né, também é importante. Mas por que você não investe no relacionamento antes que isso aconteça, né? A gente deixa para investir depois. Então, muitas vezes a gente acha que o novo relacionamento, né, aqui Davi caiu isso com Betseba, vai resolver aquilo que ele está sentindo. Só que o problema do novo relacionamento é que você leva você para esse relacionamento, né? E se você está com problema, você levando você mesmo, o problema vai junto. E lá no novo vai se repetir. Eu já vi casais assim, né? Teve um relacionamento, aí se separou, teve um novo e aconteceram os mesmos problemas, tudo novamente. E tem gente que tem mais coragem ainda, né? Não para no segundo, não vai para o terceiro, para o quarto e continua com os mesmos problemas. E o cara desiste, fala assim: esse negócio não funciona. Mas não é que não funciona, é ele que não funciona, né? É ele que está com problema. Só que ele não tem, às vezes, a coragem, né, ou a humildade de admitir que está com um problema, que precisa de ajuda. Então é importante, né? Davi partiu para isso. O homem que é semelhante a Davi parte para a aventura amorosa, escolheu o pior caminho para solucionar a sua crise, porque ele vai levar a crise dele para outra pessoa, que não tem nada com isso, né? Aquela pessoa, coitada, está apostando que vai ter um relacionamento. Tem muita gente que tem o sonho, né, um sonho legítimo, ter um casamento, uma família, filho. Aí recebe aquela pessoa com um problema que veio do outro lá com um problema e vai ter o mesmo problema de novo, né? Coitado daquela pessoa. Por quê?
aquele homem que vai buscar esse caminho, né, e quando a gente fala aqui do caminho do adultério ou da aventura amorosa, ele ainda cai, ele ainda é desmoralizado, né? Ele fica sem moral diante da sociedade, desacreditado, diante da família, com a consciência carregada de culpa, né, diante de Deus, diante dos filhos. Fica uma situação assim terrível, né, muito difícil. Após tomar consciência do mal que fizera, Davi escreveu no Salmo 51, olha o que ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso que Davi tinha um coração, né, um homem segundo o coração de Deus. Ele é muito sincero. A maior qualidade de Davi, que Deus ama, né, é a sinceridade. Ó, eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como um sopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Verso, né, de 3 a 8, Salmo 51. A aventura amorosa é um risco sério, né? Por quê? Para o homem em crise de meia-idade. Vários motivos. Podemos citar possível insatisfação com sua esposa, a sua solidão, a sua sensação de não ser compreendido. E aparecer, né, uma pessoa que o compreenda ou finja que compreenda. Que uma coisa é namorar, né? Igual crente quando troca de igreja. Já viu? Ó, tem uns pastores me ouvindo. Crente quando troca de igreja. Quando você chega na igreja, você está namorando, né? Primeiro ali 6 meses que você está congregando, está namorando com a igreja. Aí depois você vai descobrir que ela tem problema, porque todas elas têm, né? A nossa também. Os nossos amigos aí que nos ouvem aí, Europa, Estados Unidos, fora do estado, avisar para você, ver se você tá, né, gostou e tal da mensagem. Ó, nós temos problema também, tá? Todo mundo tem. A igreja fala, não tem problema. Aí o cara mentiu, né? Essa igreja que não tem problema é a que virá, onde o pastor vai ser Jesus lá no céu. Essa é perfeita, né? Porque nós vamos ser transformados. Mas até lá, enquanto tem a gente, tem problema. Na verdade, o problema é a matéria-prima, né, do pastor, do evangelho, é problema. Então, o tempo de namoro, né, a pessoa começa um novo relacionamento e aí fica tudo maravilhoso, uma benção, um não contraria o outro. Você vê namorado quando briga, né? Briga, cada um vai para sua casa. E aí eles até gostam para fazer as pazes depois. O namorado compra chocolate, manda flor, pede perdão, leva no cinema, chama para jantar, né? E às vezes o marido não faz isso, né? Fica rabugento lá, dorme no sofá, né? E às vezes não resolve, fica sem falar, fica mudo. Porque mudo também é uma comunicação, né? A comunicação do mudo muitas vezes, claro, tem temperamento, tem jeito, né? Não vai ficar apontando o dedo para o seu cônjuge aí do lado, mas o mudo fala de um desprezo, né? De uma falta de consideração, de um descaso, né? É importante você se comunicar, falar, né, o que você sente. Então a aventura amorosa é um risco terrível. Outro risco que a pessoa corre, né, é o abandono da profissão, do emprego. O cara larga tudo. Às vezes você vê uma pessoa que construiu, né, sei lá, uma fábrica, uma loja, um comércio, e vem tudo, joga tudo fora, acaba com tudo, né? E por quê? Porque ele não está no normal dele, né? Devia ser interditado, né? Mas não pode. Mas às vezes a pessoa não está bem e aí ela toma decisões precipitadas, né? Decisões que não são pensadas e que ela vai se arrepender bastante daquilo depois. Naquela hora ali, né? Ela não consegue ver isso. Assim começa a inquirir, né, quem ou o que está causando as suas crises. E acho que a crise é por causa da mulher, né, ou do marido. Acho que a crise é por causa do trabalho. A crise é por causa dos filhos. A crise é por causa daquilo ou daquilo outro. Na verdade, a crise é dele, né? É nossa. Quando eu falo do evangelho, eu gosto de falar assim, né? O evangelho, a gente só tem uma luta aqui. É só uma. Se você ouvir isso que eu vou falar para você agora, você vai ser feliz pro resto da sua vida. Só existe uma luta aqui na Terra. Você com você mesmo. Essa é a única luta. O resto é miragem, né? Pastor, mas é o João que me fez raiva, né? O João está me ouvindo aí? Cadê? O João está aí. O João que me fez raiva. Quem ficou com raiva foi você, não foi o João. Então o problema é você, né? Ah, eu fiquei chateado com fulano. Então quem ficou chateado? Você. É sempre a gente, né? É sempre a gente. O problema é sempre, a nossa luta é essa. Por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Quem entende isso, quem compreende isso e luta consigo mesmo, né,
evolui, cresce, amadurece. Agora quem fica procurando inimigo, né? Ah, é o fulano, é o pastor, é o marido, é a igreja, não sei o que, é o político, é a crise. Ele acaba atirando para o lugar errado, né? Fazendo briga com o inimigo errado. O inimigo somos nós, né? Jesus deixou para nós um inimigo derrotado, né? Satanás foi derrotado na cruz. Pecado derrotado, a morte derrotada, né? O único inimigo que está lutando é a carne. Está aí com a gente, mas nós temos o Espírito Santo, temos, né, a palavra de Deus, né? Temos Jesus aí do nosso lado sempre. Então a gente tem tudo para vencer a nossa carne, que é o nosso grande, né, inimigo. Outro risco, né? Os riscos que corre o homem na crise de meia-idade são alcoolismo, vadiagem e um que eu quero, né, enfatizar: apostasia. Essa pessoa pode largar. Quanta gente nesse tempo, né, irmãos? Eu tenho dito que essa pandemia, eu vi outro dia o pastor Cirilo e o pastor Judson de Oliveira, fizeram uma live os dois, e eles falando que esse fogo que Deus está permitindo vai queimar a palha. Está queimando a palha, né? Porque o ouro, ele no fogo, ele é purificado, né? O metal precioso, ele é purificado, a palha queima. E nós estamos vivendo um tempo que alguns crentes, eu creio, né, infelizmente, vou dizer isso para você, alguns crentes não vão voltar para a igreja quando ela voltar. Eles vão ficar pelo caminho, infelizmente. Mas também eu creio que nesse tempo aí de live para tudo quanto é lado, muitos crentes vão para a igreja, aqueles que estavam perdidos, né, vão voltar, e muitos vão se achegar à igreja, porque nunca se pregou tanto o evangelho, né? Deus tem as suas maneiras, não questione Deus. Tem que estar em crise com Deus, né? Não é que Deus permitiu isso, pastor, misericórdia. Meu irmão, Deus, né, criou tudo perfeito. Quem pecou foi o homem, foi Adão, né? Foi o nosso pai. E nós também, né, que pecamos toda hora. Então Deus tem sempre uma porta aberta para o homem, um caminho. E mesmo que a gente passe pela tribulação, Ele está conosco. O povo passou pelo deserto, mas não faltou comida, não faltou água, não faltou abrigo, não faltou nada. E assim é conosco, né? A gente passa por pandemia, passa por tribulação, guerra, o que for, peste, e Deus está conosco o tempo todo. A gente não pode, né? Tem gente que perde a fé, a pessoa perde a fé, né? Ela se desespera. E essa é uma das coisas que na meia-idade, né, com essa questão hormonal, fica mais forte, né, para a pessoa. Ela pode, como eu falei aqui, se meter numa aventura amorosa, pode jogar uma carreira no lixo, ela pode ir para o alcoolismo, para a prostituição, vadiagem, pode apostatar. Como, né, ajudar a enfrentar a crise? Agora, né, vamos passar aqui para o nosso terceiro ponto dessa lição, que fala o seguinte: como? Uma pergunta que me é feita sempre que falo sobre o assunto. E se todos os homens passam pela crise de meia-idade? A resposta do especialista é: todos os homens enfrentam essa crise. A diferença está na intensidade. Em alguns a crise é muito forte, em outros mais suave, em outros tão suave que quase não é percebida. Você vê um homem mais equilibrado, né, mais maduro, ele passa com mais facilidade. Aquele que tem uma estrutura familiar também, o apoio, né? E como a gente deve se preparar, então, né? A igreja tem um papel muito importante na preparação do homem para a crise de meia-idade. Esse assunto é quase totalmente desconhecido entre nós. Não sei se você já ouviu falar disso em alguma igreja, né? Mas normalmente, quando eu falo desse aqui, já falei desse assunto antes, as pessoas nunca ouviram falar em igreja nenhuma. Ninguém falou disso, né? Às vezes até se trata menopausa, mas andropausa não se fala, né? Ah, pastor, a mulher fica chata, o homem também. Já viu como o homem fica chato? Quem vive com eles sabe, né? Como eles ficam enjoados. E passa pela essa crise também. Quase desconhecido. Os pastores e líderes precisam conhecer bem essa matéria, né? Então o pastor tem que estudar sobre isso, buscar recursos para poder ajudar. Tem gente que fala que a vida de pastor é fácil. O que o pastor faz? Ai, meu Deus, sabe de nada, né? Inocente. A gente tem que buscar o conhecimento de tudo, né? Tudo que é humano, para poder ajudar o adolescente, a mulher na menopausa, o homem na andropausa, o casal em crise, e tudo isso aí, né? Conhecer o bíblico, o espiritual, conhecer o emocional, conhecer a estrutura humana, né? Um pouquinho de tudo, para poder ajudar as pessoas da melhor maneira, né? Vocês estão me ouvindo aí, irmãos? Eu estou vendo vocês se manifestarem aqui.
Então a gente precisa estar atento, né, a essas coisas e procurar ajudar as pessoas de toda maneira. E a igreja tem um papel fundamental. Se o homem estiver consciente do que está acontecendo, tem homem que nem sabe o que ele está vivendo, nem conhece, né? Não sabe o que está acontecendo. E se ele souber, muitas vezes a gente passa por isso, né? Eu já vi gente que vai perdendo, né, por exemplo, a visão, não vai no oftalmologista, vai nunca. E aí fala, ah não, é igual, né, pressão alta, grupo de risco aí da tal da Covid. Eu tenho há 10 anos, né? E aí todo ano você vai ao médico, ao cardiologista. Eu já vi muita gente, não, a pressão subiu, aí eu tomei uma aguinha, deitei um pouco, e aí ele não cuida, né? Não toma remédio. E aquilo ele vai estragando os órgãos e ele morre por causa disso. Então a gente precisa cuidar, né? Informação é vital em tudo. É igual o que a gente está vivendo essa crise aí de Covid, né? Eu respeito, né? Eu entendo de um pouquinho aí de mente humana, de psicologia. Eu sei que você ficar vendo informação ruim o tempo todo faz mal mesmo, baixa imunidade, né? Então não vejo o tempo todo, mas se informe minimamente, né? Tem irmão que você bota uma informaçãozinha, já está espalhando uma notícia, irmão, pelo amor de Deus, né? Equilíbrio. Imagina, né? Ágabo, o profeta Ágabo, quando chegou lá em Jerusalém para profetizar que haveria fome. Imagina, Ágabo, gente, ó, Deus revela que vai ter fome. Aí o pessoal, alguém, Ágabo, cala a boca, você está dando uma notícia. Ele estava entregando a profecia. Então a informação é importante em tudo, né? Você fala assim, irmão, você está com problema de vista, está amarrado, demônio. Não é assim, né? Tem que fazer o óculos, às vezes, né? Deus pode curar, pode, claro que ele pode. Ele pode curar. Mas muitas vezes as providências de Jesus, né, elas não foram miraculosas, dos apóstolos também. Lembra quando Jesus multiplicou o pão e o peixe? Quando acabou ele mandou recolher e guardar. Por quê? Recolheu 12 cestos. Jesus não era perdulário, né, não jogava coisa fora. Então a gente precisa ter, né, irmão, equilíbrio nas coisas de Deus. Então a pessoa sabendo que ela está passando, vamos entender, fala assim, estou passando uma crise. Aí ele sabe, né? Estou sentindo aqui uma angústia, uma palpitação, estou sentindo um desespero, vontade de correr pela rua, ficar doido, sei lá, sumir, desaparecer. O que é isso? Crise da meia-idade. Ah, tá. Tem remédio? Tem. Né? Palavra de Deus, né? Ouvir uma palavra, um amigo com conhecimento, né? Senão, tem um amigo sem conhecimento, eu tô assim, rapaz, ele vai botar a mão na cabeça dele, sacudir todinho, expulsar o demônio. O cara vai sair de lá, né, com vergonha, triste, e não tem demônio, e aí ele vai, né, ficar pior ainda. Fala, rapaz, será que eu estou endemoniado? Então a gente tem que conhecer determinadas coisas também. Fala, irmão, vai no endócrino, vê como é que estão os seus hormônios, vai no andrologista, né, os irmãos de 40, os homens, vai no urologista, né, fazer aquele exame que ninguém quer fazer. Mas o urologista é médico, já falei isso aqui quando falei de sexualidade, é médico das funções urinárias, né? O urologista tanto serve para homem como para mulher. Agora, médico de homem é andrologista ou sexólogo, né? Sexólogo, pastor, isso não é pecado, não. Tem que cuidar do hormônio. Né? Já viu suas taxas de hormônio? Como é que estão as suas taxas de hormônio? Tem que ver, né? Às vezes você está chato, enjoado com a sua mulher lá, perturbando a casa toda, ranzinza, o hormônio está ruim e você está assim, virando, né, um desespero dentro de casa. Todo mundo quer que você saia. Tomara que esse homem saia logo. Então precisa ver. A igreja pode ajudar, né? Se o homem souber que ele está passando por isso, já é uma grande ajuda, né? Atitude correta diante dos pequenos aborrecimentos do dia a dia. O apóstolo Paulo fala assim, ó, não se põe o sol sobre a sua ira. Efésios 4:26. Então pequenas coisas, né, irmãos, com a maturidade no casamento, homem e mulher. Eu tenho 32 anos de casado, vou fazer agora em setembro. 32 anos de casado. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu e a Jo, a gente aprendeu a resolver os problemas que podem ser resolvidos, né? Não levar tudo virar uma tempestade, né? Alguns problemas a gente até ri, né? A gente abre mão da razão, olha para o outro e fala, isso aí não vai estragar o meu dia, né? Não vai tirar a minha paz. E às vezes precisa disso, né? Às vezes o outro está com o hormônio alterado, você, esposa sábia,
Ou você, marido sábio, né? Os maridos já tem mais tempo que eles estão aprendendo sobre menopausa, sobre TPM. Então já tem marido que já está ligado, né? Compra chocolate para ela, leva. Né? Aí tá com TPM, não mexe não, vai para lá, deixa ela sozinha. Senão você vai ver o que vai acontecer. Então, irmãs, tem que ter essa mesma paciência também com os homens na andropausa. Tô falando para passar a mão na cabeça dele não, né? Mas tira por menos. Tem gente que só quer dar no calcanhar do outro, derrubar, né? No calcanhar de Aquiles. Eu sei o ponto fraco, aí você derruba o outro, seu casamento fica uma porcaria. É ruim para todo mundo. Né? Até as orações são impedidas. Então, seja parceiro ou parceira, né, do outro. Quem fica acumulando aborrecimento, né, está preparando o caminho para um momento tenebroso, quando chegar a crise da meia-idade. Pessoa que não conversa, né? A maior virtude de um casal, eu sempre falo isso, é diálogo. Diálogo, acima de tudo, né? O casal precisa ser, se o casal é amigo, o resto é bom. O casal é amigo, resolve as finanças. O casal é amigo, resolve sexo, intimidade, resolve. O casal é amigo, resolve o problema da família dele e da família dela. É amigo, consegue criar os filhos, né? Então, amizade, companheirismo, diálogo, conversa. Quantos casais que eu vejo, né, eu acho assim, terrível. Não posso falar isso não. Se eu falar isso aí, ó, meu Deus, fica com medo, a pessoa soa. Né? Fala, gente, meu Deus, você não é amigo. Né? O melhor amigo que você tem é seu cônjuge. Se não for, meu Deus do céu. Né? Então, precisa conversar as pequenas coisas, aborreceu. Né? E aí eu pegar no pé das irmãs aí, as irmãs me ajudam. O marido comprar chocolate é bom, né, Brunella? Então, as irmãs me ajudam, não faz aquele negócio aqui que foi nada não, né? Fala, pelo amor de Deus, ó, foi isso. Até porque marido, né, ó, vocês estão me ouvindo aí com o cônjuge, marido é um bicho meio sonso, né? Ele não sabe mesmo, às vezes, né, pastor, não, ele é cínico. Não, a percepção é menor, né? A mulher é mais aguçada, a mulher vê coisa, né? A mulher sabe o vestido que a outra foi semana passada, a mulher sabe a roupa da irmã. Ela não pode repetir o vestido que a outra vê, o homem repete toda hora, nem sabe, nem viu, né? Não sabe de nada. Então precisa falar, né? Quando perguntar assim, o que foi? Você fala, foi isso. E aí vai resolvendo. Marido também, tá? Vocês aí, turrão, emburrado. Não, o que foi? Nada não. O que é isso, rapaz? Né? Conversa. Fala, ó, foi isso aqui. Não precisa ser grosso, não precisa ser ignorante, não precisa bater, brigar, né? Não precisa nada disso. Pode falar normalmente, ó, aconteceu isso, eu me aborreci, não gosto. Não tenho, né? Não gosto de tal coisa, não gosto de tal hábito, né? Claro que o raciocínio, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ser maduro, né? Casamento não é coisa de menino e menina, é coisa de homem e coisa de mulher. Então a gente precisa ser maduro, não vai acumulando. O homem precisa estar consciente de que somos pessoas imperfeitas, né? Nós somos imperfeitos. Você que está me ouvindo aí, repita comigo. Eu sou imperfeito. Porque tem gente que é perfeita, né? Marido precisa de chocolate? Eu acho que é uma boa, hein, Meirelles? Eu gosto de chocolate, né? Tem outras coisas, mas às vezes eu gosto de churrasco, né? Sei lá. Mas chocolate é fácil. Eu gosto. Eu acho que todo mundo com chocolate fica calmo, né? Chocolate, sorvete, essas coisas. É ruim que engorda. Depois dá uma corrida, pronto. Então, a pessoa precisa estar consciente de que é imperfeito, não tem pessoa chata, né? Nós todos temos a nossa chatice, né? Aí eu gosto desse copo só aqui. Se mexer essa faca pra lá, aí mexeu a faca, né? Eu já vi gente quebrar a casa toda porque pegou um negócio do lugar e botou no outro. Olha só. Eu não gosto que bota ali. Vai ficando velho, né? Chato. Então, pelo amor de Deus, né? Para com isso. A gente precisa... Marido que esquece da data, né, João? Isso aí como é que fala? Isso aí é mato, o pessoal fala, né? Mato. Então a gente precisa entender que o outro é imperfeito. Vai errar, você é um monte. Tem aquele versículo da Bíblia, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então seja misericordioso. Botou fora do lugar, né? Eu sou muito assim nessa parte, né? Algumas coisas eu sou chato também. Mas eu tento, né? Agora outras coisas eu pego a faca lá, não tem a faca de pão, eu uso de churrasco, corto o pão, não tem de churrasco, eu abro o pão com a mão, né? Eu sou assim, eu não sei como é que é você. Não achei o prato fundo como no raso, não achei o raso como de sobremesa. E vou, né? Eu vou, até porque eu faço muito problema para me preocupar, ovelha, problema,
né? Igreja, gente querendo fazer um monte de bobagem. Então o prato, não sei o que, a toalha, ou sei lá, né? Isso aí é menor, né? Não vale a pena. Somos todos imperfeitos, né? Em todas as profissões, em todas as atividades, em todos os casamentos, aborrecimentos são inevitáveis, né? Aonde tem ser humano, irmão, vai ter dificuldade, vai ter problema, né? Sempre diz que a matéria-prima de Jesus para discipular os seus 12 era problema. Quando um queria ser maior que o outro, ele ministrou. Quem queria ser o primeiro, ele ministrou, pegou a toalha, né? Quando eles queriam jogar fogo do céu, matar todo mundo, ele falou: você não sabe de que espírito sou. Então Jesus administrou todos os problemas do discipulado dele, ensinando o princípio. Então quando vier problema, não fica, ai meu Deus, é problema. Rapaz, se você está cansado, como diz a irmã Sara aqui, esposa do pastor Ricardo, né? A Sara fala assim: crente cansado, descanse em paz, né? Então o descanso não é aqui, irmão. O problema é matéria-prima, não se aborreça com isso. Dentro de casa, então, já pensou? Marido e mulher, convivência diária ali, probleminha aqui, tudo fazer uma tempestade, né? Uma mulher que não pode mexer uma cadeira do lugar, ou um marido. Pelo amor de Deus, gente. Você é importante, a cadeira vai virar pó, tudo vai virar pó. O que vai para o céu é só alma, o resto vai ficar aí. Então não briga por coisa que vai ficar aí. Tudo que vai ficar aí, pensa, né? Se for brigar, pensa, isso vai ficar ou vai subir? Vai ficar. Então, né? O que vai subir? Seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão. Então valorize isso. São pessoas que nós vamos levar para o céu, né? A gente precisa tomar o caldo e jogar o bagaço fora. Tem gente fazendo o contrário, né? Engole o bagaço e joga o caldo. Então a gente precisa fazer isso aí. Quando está errado, né? Vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Ó, o homem precisa de ajuda, né? Ajuda na crise da meia-idade, para vencer essa crise. A igreja deve ajudá-lo com compreensão, assim como a igreja revela a fraqueza dos adolescentes. Então, a gente tem um programa para os adolescentes, um programa para os jovens, né? E um programa para os maduros, em crise. Não tem. Então a gente precisa ter esse cuidado com essa faixa etária. Até porque nós somos um país que está envelhecendo, né? Daqui a alguns anos todo mundo é idoso. Antigamente você pegar uma pessoa de 60 anos, estava lá na cadeira de balanço, quietinho, né? Hoje 60 anos está correndo na praia, está fazendo academia, né? Hoje tem fila de 60, fila de 80 no banco. Já tem o idoso e o outro, né? Então a gente está vivendo mais e a gente tem que ter essa paciência de conviver com o outro, né? O homem em crise de meia-idade precisa de uma mão amiga e não de um dedo acusador. Às vezes, quando o membro mais precisa do amor e da compreensão da igreja, ela o disciplina e o exclui, o joga na rua. Eu sempre falo aqui em Vila Velha que a gente, graças a Deus, quase não exclui, né? É raríssimo isso. Nos 18 anos de igreja, acho que aconteceu uma ou duas vezes só. Porque inevitável, né? Porque na verdade a Bíblia fala o quê? O ímpio não resiste na congregação do justo, ele se exclui, ele vai embora, né? Eu não entendi a sua pergunta, Oscalina. Quando a igreja está errada, é isso que você quis dizer? Escreve aí de novo que eu vou tentar responder. Na primeira eu não entendi. O idoso e o outro, né? 60 é idoso, 80 é o mais idoso, né? Idoso um pouco mais, que agora tem duas filas no banco. Eu fico olhando, o dia que eu vou chegar na de 60, eu falei, agora eu vou ter o privilégio, mas agora já tem a de 80, já é outro alvo, né? Para chegar lá, se Deus quiser. Prioridade da prioridade, é isso aí, Luiz. Então a crise de meia-idade precisa de uma mão amiga, precisamos. A esposa também deve ajudar o marido na crise de meia-idade. Então a gente já falou aqui que o seu marido já entendeu que você tem TPM, né? Os maridos sensíveis, cristãos, né? Aquele marido que já entendeu que tem que dar honra primeiro a ela, o vaso frágil, assim como Cristo morreu pela igreja, ele morre por ela. Então a esposa também, né? Essa mesma esposa que recebe isso aí, ou que não recebe, porque a gente não recebe, mas o nosso casamento é a três, né? Homem, mulher e Deus. Então a gente tem um compromisso. Antes de ter um compromisso com o meu cônjuge, eu tenho um compromisso com Deus.
né? Então, já, você é uma boa esposa, primeiro por causa de Deus. Pode falar pro seu marido, né? Ó, eu tô aqui boazinha para você, primeiro por causa de Deus. Não fala assim não, brincadeira. Senão vai dar crise, né? Vai dar outra crise. A igreja de Areado, Minas Gerais. O que tem essa igreja? Eu não entendi a sua pergunta ainda, mas eu vou tentar. Até o final aqui a gente tenta responder. Às vezes a esposa, né, em vez de ajudar, ela julga, despreza. Ela não deve se comportar como mãe, tá? Esposa não é mãe. Esposa não é mãe. Tem muito marido que está querendo uma mãe. Área de Minas Gerais, a nossa igreja não tem Minas Gerais ainda, mas é um sonho, né? É um sonho um dia ter. Estamos pensando em, depois das lives, fazer uma fonte online. Tem muita gente de fora, né, acessando, graças a Deus aí. Muitos amigos de fora, de outros estados, outros países. E nós estamos pensando seriamente aí, mesmo depois da pandemia, continuar com as nossas lives em alguns dias específicos para fundar a fonte de vida online, né? De repente vai virar Churchill, né? O pessoal que gosta do inglês. Pai do Senhor, pastor Nilson, seja bem-vindo. Pastor Crocione também. Então a esposa deve ajudar o marido, né? Não se comportar como mãe, né? Nem como juíza. Antes deve transmitir palavra de esperança para aquele marido. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A crise de meia-idade traz um risco muito sério de desestruturação do casamento, né? Ela pode ter o casamento pode sofrer. Tem fonte de vida aí, irmã Oscalina, né? Às vezes tem a fonte de vida da Assembleia, né? Já vi muita fonte Assembleia, a nossa comunidade, mas é um nome que tem bastante também. Mas Deus abençoe aí a fonte de vida de Minas Gerais também, né? Que Deus possa abençoar os irmãos. São bem-vindos aqui também. Então, quando a gente não trabalha como cooperador, né? Porque marido e mulher, eles não estão disputando para ver quem chega primeiro. Eu já vi muito casamento assim, né? Os dois disputando aonde é a fonte de vida, né? Vila Velha, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, todas no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, né? A gente pode depois passar o endereço para a irmã direitinho aqui no Facebook, tá bom? Então, quando a esposa não colabora, quem vai perder, né? Falando esposa ou marido, no caso agora, né? O marido na crise de meia-idade. A família toda vai ser desestruturada, né? É terrível para Areado, Minas Gerais, né? Deus abençoe vocês aí. Fonte de vida aí de Areado. Então, a família toda vai sofrer com essa desestruturação. Precisa o marido e a mulher cooperarem uns com os outros, né? Por isso a esposa deve proceder como a namorada, né? Tendo consciência que não quer perder o seu namorado. Os filhos também devem ajudar o pai, né? Fica desprestigiado, que está enfrentando a crise de meia-idade. Deve saber que o pai está passando por uma crise, compreendê-lo, tratá-lo com amor. Isso em todos os aspectos, irmão. A gente está falando aqui de um tema hoje que é a crise de meia-idade do homem, mas com a mãe, com o filho, todo mundo, família, né? Família é uma equipe, é um time, né? Igual a igreja, né? A igreja é a reunião das famílias. Então a gente deve se amar, se ajudar, cooperar uns com os outros e não fique ruim. Então precisamos compreender. Eu tenho muito isso para mim, né? Eu tento bastante, às vezes eu não consigo. Mas eu sempre tento, quando recebo agressão de alguém, tentar compreender o outro. Por que ele está agindo assim? Porque eu sei que ele não é o meu inimigo, né? O inimigo é o Satanás. Então a gente tem que ter essa consciência. Que aquela pessoa que está te agredindo, que está te tratando mal, na verdade, ela é vítima, né? Do inimigo. Ela está debaixo de opressão, e se essa pessoa que está debaixo de opressão do inimigo recebe de mim agressão, eu não estou fazendo a coisa certa. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então eu tenho que tentar compreender o outro, amar o outro, ajudar o outro. Pastor, mesmo se for grosso também, a única arma de mudança que nós temos é o amor. Não existe outra coisa que muda a pessoa, né? Você vê Deus, né, na cruz, primeira lei,
viu que o homem não cumpria, aí ele veio, morreu na cruz, nos constrangeu, nos amou, e esse amor é o que nos transforma. Né? O que está escrito lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, tivesse poder para fazer um monte de coisa, desse tudo para os pobres, né? Se eu não tiver amor, não vale nada. Então eu preciso agir com amor, né? A gente precisa, ó, aqui ele fala que o próprio autor, o Jim, americano, no começo da minha crise dei conta de que Deus era o meu aliado. Outra coisa importante, né, se falar para homens e mulheres. Você na sua crise, de depressão, de tristeza, de angústia, de hormônio desregulado, um monte de coisa, vai ao médico, faz isso tudo, né? Eu sou a favor, vai ao médico, mas você entender também que Deus está com você. Deus não desampara, Deus não deixa. Pode todo mundo te deixar, a Bíblia fala lá, pode seu pai e sua mãe te deixar, eu não te deixo. Jeremias, né? Deus não deixa, Deus não abandona, Ele está sempre, você nunca vai estar sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Amém, irmãos. Eu também nasci batista. Que Deus abençoe você, né? Seja bem-vinda nas nossas lives sempre. Então Deus está com você e Ele vai continuar te amando, te aceitando, ainda quando, né, tem dia que a gente não se aceita. Tem aquele dia que você está assim, né? Hoje, a minha avó tinha uma expressão, a mãe está aí ouvindo, eu não lembro. Hoje eu tô valendo nada, acho que era isso. A minha avózinha falava. Mas mesmo nesse dia que você está achando isso, Deus continua te amando. Tem uma coisa no amor de Deus que é fantástico, que é o seguinte: se você fizer um monte de coisa boa para Deus, milhares de coisas, ações boas, o amor dele não aumenta. Mas também tem o outro lado, né? Por mais coisas ruins que você possa fazer, o amor dele não diminui. O amor de Deus, ele é constante. Deus é amor, né? A essência dele é amor. Ele ama o tempo todo, né? Deus ama. Deus ama. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que nenhum homem se perca. A gente deixa de amar, né? A gente vê um camarada lá cometendo um crime, fazendo uma coisa odiosa, a gente é humano, a gente sente e fala, tal, mas Deus ama aquela pessoa profundamente. A gente fala, não, tem que morrer, tem que não sei o que e tal. E a vingança, o ódio, o sangue, né? A gente não entende isso, né? Que lá no céu não vai ter 2 ou 3 famílias, vai ser uma só, né? A grande família de Deus, vão ser todos irmãos. Então aquele cara estranho para você hoje, lá em cima é seu irmão. Então Deus olha assim, né? Ele continua te amando. Então você na crise de meia-idade ou qualquer crise, Deus está lá. Abaixo de Deus, quem mais pode ajudar o homem a vencer a crise da meia-idade, né? Para isso ele deve, ele mesmo, né? Abaixo de Deus, você que pode ficar à vontade, mãe, assistir nossas lives aí, Deus te abençoe. Abaixo de Deus, quem pode ajudar o homem é ele mesmo, né? Ele mesmo. Como? Primeiro, sabendo que está passando por um período de crise. A melhor coisa é você saber, né? Lembra de José lá no Egito? 7 anos de vaca gorda, depois de vaca magra, ele se preparou para aquilo. Eu sempre falo para meus discípulos, desde a crise de 2008, me lembro que eu falava muito com o Valtinho de Patrícia, que congregava com a gente na época, né? Com o Fabiano também. A crise vinha, eu falava assim, eles falavam, pastor, a crise, como é que vai ser? Eu falei, a crise é o seguinte, seja fiel, mais fiel ainda. O que nos protege, né? Vovó Palmeira. O que nos protege na crise é fidelidade. Então quando você fala, vai vir uma crise, como é que eu vou fazer? Faça o seguro. Que seguro? Seguro espiritual, seja fiel. Quando você é fiel, né? A Bíblia fala que muito pode a oração do justo, não é de qualquer um, né? É do justo. Então você precisa se preocupar em ser justo, em ser fiel, né? Essa é a proteção, esse é o seguro do crente. Né? Vou fazer um banco aqui, vou juntar um negócio, pega fogo, queima tudo, perde tudo. Mas se você tiver a sua segurança em Deus, na sua fidelidade, rapaz, tem um tesoureiro aqui em Vila Velha que está assistindo aí, só vê milagre, é Deus fazendo. Na hora que você fala assim, rapaz, agora lascou, aí milagre. Né? Agora, aí aparece não sei da onde, milagre. Né? Porque Deus é fiel. Nós estamos vivendo o ano da fidelidade, irmãos. Deus tem essas coisas curiosas, né? Pastor, um ano desse da fidelidade, pois eu não sabia, né? Quando Deus deu a palavra profética, ano da fidelidade, eu não sabia o que estava nos esperando. Agora eu entendo.
Estamos sendo provados na nossa fidelidade. Mantenha-se fiel, né? Então a primeira coisa é você saber, ter consciência da crise que você está passando. Segunda, não tome decisão drástica. Não tem? As irmãs que estão me ouvindo aí, no dia da TPM, dá para tomar uma decisão sábia? Não dá. Então no dia que você está na crise lá de depressão, né? Hormônio em baixa, endorfina péssima, né? Tudo muito baixo. Eu lembro também. Eu lembro de Sara. Eu também lembro. Então, no dia que você está em crise, não é o dia de tomar decisão. Tem dia, irmão, que o crente, você que é crente consciente, que é o dia que você calar a boca, não falar nada. Né? O pessoal fala, tal, não vou falar nada não. Porque não vai sair nada bom. Então é melhor, né? O sábio, o tolo calado passa por sábio. Então não tome decisão, vou separar, vou vender tudo, vou quebrar, vou sumir, vou para a roça, né? Aqui tem uma pastora aqui doida para ir para a roça, o pessoal do interior aí que gosta. Boa noite, Carlinho, Deus abençoe. E a gente quer tomar essa decisão na hora errada, então, né, não decida, não é hora de decidir, hora de crise não é hora de decidir, decide depois, né? Estou falando de crise emocional. Outra coisa, né? Como abandonar a carreira, deixar emprego, família, mudar, né? Terceiro conselho, deve ser menos teimoso, menos rebelde, menos sentimentalista e mais racional. Às vezes você tem que ser racional, né? A Jéssica falou, ó, mulher no TPM não tem como. Então você tem que raciocinar. Mulher tá com a TPM lá, né? Vou matar o meu marido, então misericórdia. Aí ela falou, não posso, porque, né, depois eu vou recobrar a consciência. Igual aquelas frases que às vezes falam na briga, né? Mulheres faz muito isso, tá, irmã? Desculpa aí. Some daqui, mas não quer que ele some. Se ele sumir, né? Falando isso aqui em comunicação. Não é para sumir, mas aí fala, né? Some, vai que ele some. Então não pode, né? Tem que ser menos teimoso, mais racional. Que é, na verdade, deixar de ser menino. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe falava para mim, ó, ser homem é um negócio complicado. E o peso, né? É igual quando você dá curso de casais, eu gosto de dar curso de casais, você pega o marido novinho, recém-casado, né? Todo empolgado. Aí eles falam assim, eu falo assim, ó, você que é o líder. Aí ele fala, eu sou líder, pastor? Beleza, vou mandar e tudo, agora eu sou líder, sou o cara. Não entendeu nada. Agora, quando ele é consciente, quando ele é maduro, você fala, rapaz, você é o líder da família. Ele fala, misericórdia. Jesus, né? Entendeu? Agora o cara quer ser pastor, né? Quer ser presidente, ele quer ser líder de alguma coisa. Rapaz, e o peso? Então a gente precisa entender, né? Que nessa hora você tem que buscar a sabedoria de Deus, né? Buscar o recurso médico. Crise de meia-idade tem o objetivo de preparar o homem para viver a melhor idade, né? Depois da meia-idade vem a melhor idade. Como é bom, né? O pessoal fala aí. Eu não aproveitei muito não, apesar de eu ter uma netinha aí já com 12. Tô velho. Minha mãe tá mais velha, né? Que tem bisneta. E aí diz que é mais fácil, né? Que o pai, você chorou, você tem que ir lá fazer a mamadeira, isso e aquilo, dá um jeito. O vô você pega e entrega pro pai, né? Então é um negócio mais divertido, né? Então é a melhor idade. A gente dizem, né, que tem menos preocupações, etc. Não cheguei lá ainda, não sei, mas diz que é um pouquinho melhor. Então a meia-idade nos prepara para ela. Então, irmãos, eu espero, né, não sei se está no meu tempo aqui, deixa eu dar uma olhada só. Tá, passei 8 minutos, mas eu espero que tenha abençoado vocês, né, o estudo, e que a gente possa trabalhar como time, né, família que se ajuda. Amém? Eu quero orar aí pelos casais, pelos maridos, pelas esposas, por aqueles que estão nessa crise, né? Nosso Deus é um Deus de perto, né? Não é de longe, Ele está perto em tudo, porque Ele é onipresente. Então nós vamos orar pelas famílias e lembrar aí dos recados amanhã, se Deus quiser aí, o pastor Ricardo vai estar conosco, se não, a gente vai trazer o estudo aí do hashtag São Forte. Fique ligado, né, para você
para você estar recebendo, né, nas manhãs. Hoje a gente teve uma dificuldade, não teve a live aí com Jeremias, mas amanhã, se Deus quiser, vamos ter 9h30 da manhã e à noite 20 horas. Sábado a gente vai ter o pastor Éder, no domingo de manhã tem a nossa EBD e domingo à noite tem ceia, tá, irmão? Então prepare aí o pão, prepare o vinho para você ceiar com a gente todos juntos. Lembrando de novo aos irmãos, que aqueles que quiserem fazer uma oferta de quilo, procurar a igreja, né? Procurar a Rose para você fazer a sua oferta. E as ofertas em dinheiro, né? Nós estamos aí esse mês, acabamos de pagar a construção do infantil, a reforma, mas já temos IPTU para pagar, que é caro. Então você que é membro, né? Você pode fazer a sua transferência pelo Cicobi ou PicPay, no caso de Vila Velha, ou procurar o tesoureiro para ajudar a contribuir com a igreja. Não é mesmo? Quero orar por você, pela sua família, pelo seu casamento. Quero que você estiver aí com o seu cônjuge, dê a mão para ele ou para ela. E vamos orar, né, pelas famílias. Que bom que vocês gostaram, Fabiano e Jussara. Muito bom, obrigado, Sueli. Mas vamos orar, né? Vamos orar pelas famílias. Paizinho, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, nessa noite. Ó Deus, e pedir, Senhor, nessa hora a Tua bênção sobre cada casal, sobre cada família, sobre cada homem, Senhor, mulher. Ó Deus, que talvez esteja passando por alguma crise emocional. Deus, Tu és aquele que nos formou no ventre. O Senhor conhece cada pedacinho do nosso ser, ó Deus, do nosso corpo, da nossa alma. Ó Deus, Tu és aquele que tem a cura. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Por isso, Senhor, eu peço que a Tua mão seja sobre cada família agora, trazendo cura, Senhor, trazendo restauração. Ó Deus, o Senhor pode transformar hormônios, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser nas nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, dá também sabedoria aos Teus filhos, Senhor, para serem companheiros uns dos outros, Senhor, e se necessário, Senhor, intervenção do médico, que o Senhor abra a porta, que o Senhor mostre o caminho. Ó Deus, que essas coisas possam acontecer também, Deus, para que as famílias sejam felizes, harmônicas, Senhor, que vivam debaixo da Tua paz, da Tua graça. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a Tua promessa para Abraão e para nós, que em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso eu abençoo, Deus, cada família, cada casal. Ser com o Teu povo, Senhor, nos livra do mal, Senhor, acampa os Teus anjos, Senhor, em volta dos Teus filhos, das nossas casas, nos dá uma noite de paz e segurança, Senhor, debaixo da Tua potente mão. Deus, vem com cura sobre o Brasil, sobre as nações, sobre os estados, sobre a nossa cidade. Ó Deus, abençoa os médicos, os enfermeiros, os doentes. Deus, que esse tempo passe. Ó Deus, e dá ao Teu povo também a provisão, as suas necessidades, que a Tua paz reine no nosso coração. Esse é o nosso desejo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nós, pela Tua unção sobre nós, por esse estudo. Abençoa, Deus, cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus, né? Amanhã, a partir de 9h30, nós estamos aí na live. Eu não lembro direitinho quem é amanhã, não sei se é o Masterson, mas né, vai ser bênção. Olhe pelo pastor Ricardo, está em viagem. Foi ver a mãezinha dele lá em Montana. Ela precisa da nossa oração também, né? Ore por ela e para que essa viagem corra bem, que ele chegue em paz, e que Deus abençoe, né, a mãe dele lá com saúde e dê sabedoria. Amém, irmão? Deus abençoe. Uma boa noite para vocês de descanso. A paz do Senhor a todos. Sempre uma alegria para nós. Um prazer estar com vocês aqui, né? Que Deus nos guarde, nos abençoe. Pai do Senhor, Paulo e família, que esse tempo passe logo e que a gente possa se abraçar, né? Matar a saudade aí logo. Tudo tem seu tempo, né? A gente também está sentindo falta, mas vamos ter sabedoria, estamos mexendo com a vida, né, das pessoas. É preciso responsabilidade. O amor continua o mesmo, mas Deus tem um tempo para tudo, né? Vamos ter paciência e vamos orar. Ore, né? Faça o seu culto doméstico. Prega para os seus filhos, prega para sua esposa, prega para o seu marido, prega para sua família. Por nada, John, um abração aí para o povo de Jetibá. Sempre bom ter você aqui. Deus abençoe Jéssica. Deus abençoe Sueli. Beijo, mãe. Benção. Ter a mãe assistindo, isso é um privilégio, né? Muito grande. Deus abençoe Lil.
Fiquem com Deus. A paz, Amanda. Deus abençoe você e sua casa. Estamos indo, irmãos. Vamos desligar aqui, que o nosso tempo já foi, senão fica muito comprido. Deus abençoe.